Olá, crianças, boa tarde. Então, hoje nós teremos mais uma aula de história, né? Nós vamos concluir a nossa disciplina de história. E a tia está lá na página 295, ok? Nós vamos continuar o mesmo assunto, né? De onde paramos lá na aula anterior, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o engenho de açúcar. Vamos lá? Então, a tia colocou aqui uma gravura, é a mesma que está no livro de vocês, lá na página 295, tá? Então, vamos lá. Então, nos primeiros séculos de colonização, a maior parte, né, dos africanos escravizados trazidos para o Brasil foi levada para trabalhar nos engenhos de açúcar, tá? Então, nessa pintura aqui, vocês poderão observar, né, a representação de como era um engenho de açúcar lá no período colonial, tá? Então, aqui nós vemos os trabalhadores escravizados, né, sendo representados aqui na figura. Então, aqui era a senzala, né, a moradia das pessoas escravizadas, né, que geralmente, né, eram muito simples, não tinham divisórias, não tinham móveis, nada disso no seu interior, tá? Aqui seria a casa de engenho, que era o local onde era extraído o caldo de cana, né, e produzido o açúcar, tá? A casa grande, que era o local onde morava, né, o dono daquele engenho, o senhor do engenho e sua família. E geralmente era uma construção ampla e com diversos cômodos. Era o melhor, era a melhor propriedade, né, que existia na fazenda. Era a casa do senhor. E nos engenhos, também nas fazendas, né, tinham uma capela onde eram realizadas cerimônias religiosas como casamentos, batizados, tá? Então, pessoal, atualmente, né, a produção de açúcar, nós encontramos açúcar, né, fácil no supermercado, né? Qualquer supermercado, qualquer lugar, você encontra açúcar para vender, né? Entretanto, ele nem sempre foi tão acessível assim, tá? Então, durante o período colonial, o açúcar era um produto muito raro e muito caro. E por causa de seu alto preço, né, o açúcar podia gerar grande riqueza. E, né, riqueza a quem o produzisse. Então, isso estimulou os portugueses a dar início à sua produção na colônia. Então, aqui, ó, está sendo representada aí, né, a parte de moer a cana, né, para extrair lá o caldo. Então, quase todo o açúcar produzido era exportado para a Europa, tá? Então, o lucro dessa produção ficava com os senhores de engenho e principalmente com os comerciantes europeus. E, além disso, eram cobrados, né, vários impostos sobre a produção e comercialização desse produto, né? E assim, a coroa portuguesa, né, ia enriquecendo, tá? Então, aí é a cana, né? A produção de cana, que é a responsável pela fabricação do açúcar, né? E hoje em dia, né, atualmente no Brasil, existem várias usinas, né, várias fábricas para se produzir açúcar. Então é por isso que o açúcar hoje em dia, né, ele não é um produto tão caro, né, não deixa de ser valioso que é, e é fácil encontrá-lo, né, nos supermercados, em vários armazéns aí do Brasil, tá? Hoje o Brasil, ele é o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo, tá? Então, seus produtos são largamente utilizados tanto na produção de açúcar como de álcool, né, combustível, e mais recentemente aí o biodiesel, ok? E a produção de açúcar, vamos voltar agora lá na época lá colonial. Ela envolvia muitas pessoas, tá? Então a maior parte do trabalho era realizada por escravizados. E nos períodos de colheita da cana-de-açúcar, eles trabalhavam até 18 horas por dia.
além da longa jornada de trabalho, eles estavam sujeitos, né, a castigos, maus tratos, eles não recebiam nada pelo trabalho, eles eram escravos, certo? Então, também haviam também trabalhadores que realizavam serviços domésticos. Então, na casa grande, né, que onde morava o senhor lá da fazenda, eles trabalhavam na limpeza, na preparação de alimentos, cuidavam dos filhos do senhor do engenho, né? Então, aí tem umas representações, né, dos castigos que os escravos sofriam naquela época, tá? Muitos chegavam, né, à morte, tá? Então, aí tem os escravos que trabalhavam, né, em serviços domésticos, como a tia falou, tá? Então, os escravos realizavam, né, várias funções, né? Eles não trabalhavam somente nos engenhos, mas também em várias outras funções. Então, pessoal, no período colonial, as famílias, né, elas eram patriarcais. Ou seja, né, todos os membros deviam obedecer à autoridade máxima, representada assim por uma figura masculina. Então, nessa época, as mulheres não tinham liberdade para fazer suas próprias escolhas, tá? A educação de meninas e meninos era diferente. Então, as meninas eram educadas para casar, ser mães e cuidar da casa, enquanto os meninos eram educados para trabalhar fora e realizar todo tipo de atividade. Tá? Então, além da estrutura patriarcal, a sociedade colonial foi marcada pela economia agrícola, que enriqueceu vários, né, grandes proprietários rurais e colocou em cargos de comando na administração do Brasil. Então, vamos falar agora sobre os trabalhadores livres, tá? Então, na mesma época que existiam lá os escravos, também existiam trabalhadores livres que recebiam pelo seu trabalho, tá? Embora fosse minoria, né? Também haviam esses trabalhadores nos engenhos. Então, a maior parte desses trabalhadores era pobre e tinha pouco poder nessa sociedade. Então, porém, viviam em melhores condições, né, do que os escravos. Era comum que trabalhassem na lavoura, no corte da lenha, no transporte do açúcar ou como carpinteiros, tá? As mulheres pobres auxiliavam seus familiares na lavoura, cuidavam dos serviços domésticos e geralmente, né, mas elas deviam obediência a alguma figura masculina, como um parente, né, ou o próprio marido, ok? Vamos lá. Então, houve resistência, né, à escravidão também. Né? A tia falou nas aulas anteriores lá que os índios, né, eles também resistiram à escravidão. Os negros também, os africanos, né, eles também resistiram à escravidão. Eles sempre resistiram. Por exemplo, eles sempre preservaram suas culturas, suas práticas religiosas, né? Eles faziam festas, comemorações para continuar ali levando a sua cultura. Tá? Além disso, muitos escravizados eles procuravam causar prejuízos aos senhores. Né? Por exemplo, eles trabalhavam em ritmo mais lento, quebravam ferramentas, né? Queimavam plantações de cana-de-açúcar. E os escravizados eles fugiam e formavam comunidades em meio à mata, né? Em regiões de difícil acesso. Então, essas comunidades eram chamadas de quilombos, ok? Então, os quilombos eles se organizavam de forma parecida, né, aos reinos que existiam na África, que nós estudamos também, né, sobre os reinos africanos. Então, geralmente, cada quilombo tinha um chefe, tá? Que tomava as decisões e procurava, né, ouvir os outros membros da comunidade. Então, as prioridades dos quilombolas eram a produção de alimentos e a defesa do quilombo. Tá? Então, o que sobrava de alimentos era trocado por armas e também por produtos como sal e tecidos, tá? Então, um dos maiores quilombos, né, da colônia foi
o Quilombo dos Palmares, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, ele foi formado no século XVII, na divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Tá? Então, essa gravura aqui, ela está representando, né, moradores do Quilombo dos Palmares durante uma pescaria, tá? Então, vocês podem observar aqui também essa torre, né? Eles tinham preocupação com a segurança do quilombo, então sempre ficava, né, um vigia ali nessa torre.